Aqui no estúdio conosco, comigo e com o Marcelo, está o comandante Hugo Medeiros, comandante operacional dos Bombeiros Voluntários da comarca de Jaguaruna. Comandante Hugo, muito obrigado por atender aí o nosso convite, né? E estar aqui no estúdio da H2O para falar um pouquinho sobre as ações dos Bombeiros Voluntários. Boa noite, Madeira. Boa noite, Marcelo. É sempre um prazer estar aqui, né? Esclarecendo alguns fatos, né? Falando um pouco da nossa corporação. Comandante Hugo, começamos aí pelo fato ontem que mexeu com a movimentação, com a estrutura dos bombeiros voluntários, que foi um trote, né? E um trote bem elaborado que os bombeiros tiveram que se locomover até o município de 3 de Maio com um aparato grande, né, comandante? Como é que foi isso? Sim, né? Por volta das 16h40 da tarde, a gente recebeu uma ligação, né, relatando um incêndio de residência no município de 13 de Maio, né? A princípio, na primeira ligação, seria isso aí, né, de uma residência em chamas no município de 13 de Maio, deu o endereço, tal, o nome da rua, e de pronto a gente já deslocou a guarnição, né? Posterior veio outras ligações, ele não ficou numa ligação só, ele teve várias ligações. E cada ligação ele passava um cenário diferente, né? Um dos cenários ele dizia que tinha ainda gente dentro da residência e o fogo já estava se propagando rapidamente, já tinha pego fogo em 3 veículos, enfim. E a gente de pronto já lançou o trem de socorro, que é o caminhão de combate a incêndio, e uma ambulância, né? Para caso atender algum ferido, alguma coisa, né? E assim procedeu o deslocamento até o centro de 13 de Maio. Lá no centro de 13 de Maio a gente não conseguiu identificar o endereço passado, né? Pedia para a central ser mais precisa, né? Porque a gente não estava encontrando pelos pontos de referência que foi passado. Então a pessoa que passou o trote, ela sabia alguns pontos de referência do centro de 13 de Maio, mas em alguns momentos se confundia com alguns pontos de referência de Jaguaruna, entendeu? Então foi onde a gente começou a desconfiar. Que a ocorrência não era verdadeira. E por fim se confirmou que não era verdadeira, né? E se tratava de um trote, né? Não é comum isso, né? Até eu acho que devido à grande divulgação, diz que não pode, as campanhas e tal, não é comum isso, mas no dia de ontem a gente acabou caindo num trote, né? Comandante Hugo, posterior a isso foram tomadas as providências, né? Porque realmente é uma situação séria, né? Sim, a gente tem todas as gravações telefônicas, né? Então a gente já anexou tudo isso ao processo e já entramos aí com boletim de ocorrência, né, junto à Polícia Civil, e aí vamos dar os encaminhamentos devidos, né? Eu acho que tem que punir, né? Eu acho que a punição é a única forma de a gente conseguir divulgar ainda mais que não se deve fazer isso. É crime, né? Ou seja, deixamos uma cidade ou 3 cidades desguarnecidas, vamos supor, para um trote. Então a gente deslocou toda uma estrutura para um local que era uma ocorrência falsa. E poderia acontecer uma ocorrência verdadeira mais próxima e a gente não ter aí o tempo-resposta adequado, né, para a ocorrência verdadeira. Então é bem grave isso, bem grave. É um sentimento indescritível, assim. O pior, acho que o ponto mais negativo é isso, né, comandante? De talvez, e podia acontecer, né, de uma ocorrência grave em outro local e vocês não poder chegar a tempo, né? Sim, e no dia de ontem, assim, deu várias ocorrências ao mesmo tempo, então as viaturas estavam vindo e saindo ao tempo todo, né? Então, nesse momento aí, ficamos aí alguns minutos aí sem o tempo resposta hábil para alguma ocorrência que acontecesse aqui na região de Sangão e Jaguaruna. Uhum. Comandante Hugo, sobre a autoria desse trote, vocês já têm mais ou menos o perfil, né, de quem fez esse trote, de quem praticou, possivelmente um adolescente ali entre 10 e 14 anos, ainda criança, né? Se for entre 10 e 12 anos, mas possivelmente, segundo as informações já levantadas, dão conta de que possivelmente o perfil foi esse, né? Isso, o perfil é de um menor, né? E ele não estava sozinho, em algumas ligações tinha alguém falando atrás ou participando da encenação, né? Digamos assim, né? Agora, ouvindo as gravações telefônicas mais calmamente, a gente identifica isso.
Então foi bem assim, a pessoa não estava sozinha, estava com outras pessoas ao redor, né? Então, enfim, acabamos indo e não era real, como tudo. Bom, é um episódio que entra para as páginas da história da forma como foi feito o trote, induzindo realmente e até com uma certa dramaticidade, né, comandante? Sim, toda uma encenação, toda a dramatização da cena foi repassada na ligação telefônica, né? Claro, eu não recebi a ligação, mas o central ali tentou de todas as formas explicava que o caminhão já estava chegando, que era para manter a calma e tal, o caminhão já estava se deslocando, e ele ligou várias vezes, né? Questionando, né, a demora do caminhão para chegar lá, né? Então, assim, a encenação eles foram bem criativos, né? E a partir de agora, então, Marquinhos, como vocês fizeram o registro do boletim de ocorrência, possivelmente vai ser identificado, né? Identificado a origem desse trote e, de fato, a autoria, quem fez e possivelmente, então, como o comandante afirmou, serão tomadas medidas, né, principalmente disciplinares, né, comandante? Sim, eu acho que essa é a melhor maneira, né? Fez o errado, tem que pagar. Né? E assim, né, um apelo, né, comandante Hugo, para que as pessoas tomem cuidado, porque geralmente das ocorrências, dos registros, né, vamos dizer assim, quando acontece um trote, geralmente é criança e adolescente, né? Então, os pais têm que tomar muito cuidado com isso, né? Isso mesmo, né? Geralmente o perfil de quem passa os trotes aí são esses, né? Crianças e adolescentes, né? Então, muitas vezes já aconteceu de não, vamos dizer assim, a gente não deslocar para a ocorrência, mas crianças ligando, dizendo algum tipo de ocorrência assim, mirabolante, enfim, de crianças com celulares, isso é bem frequente, né? Essa foi uma ocorrência que a gente recebeu o trote e saiu como se fosse uma ocorrência real. Mas a gente recebe algumas ligações que não são, né? Mas a gente já identifica ali que já não é, né, uma ocorrência real, né? A gente já vê que é criança já brincando, enfim, né? Um deslocamento numa extensão aproximada de quanto, comandante? Subir aquela serrinha ali não é fácil, né? Em torno de 20 quilômetros, né? Vão lá deslocando um caminhão aí para uma ocorrência dessa, a gente chama de código 1, né? Prioridade. Então tem todo o trânsito, né? Que a gente tem que, abrir espaço, as pessoas têm que abrir espaço para o caminhão. Enfim, várias dificuldades tem que ultrapassar ali um certo risco, né, para que a gente possa chegar o mais rápido possível, né, num cenário catastrófico desse que foi passado, né? Então tem tudo isso, né? Até tu chegar lá, até a gente chegar ao 13 de maio, o deslocamento foi em prioridade. Então a gente subiu tudo aquilo ali, saiu da corporação, tudo em prioridade, até chegar lá e constatar que foi um trote, né? Então a gente pede encarecidamente, né, Marcelo, que as pessoas, os pais, enfim, tomem bastante cuidado com as crianças e adolescentes com esses celulares na mão, né, que é um problema constante, para pelo menos não atrapalhar o trabalho de quem está aí cuidando da vida das pessoas, né, comandante Hugo? E falando nisso, em cuidar da vida das pessoas, comandante, as ocorrências estão bastante, vamos dizer assim, as ocorrências estão acontecendo com bastante força, né, no dia a dia dos bombeiros, né? Sim. Tem alguns períodos aí que as viaturas não param, né? Sai uma, chega outra, já sai a outra, enfim, tipo agora, final de tarde agora, até meio-dia ali foi bem tranquilo. Da tarde agora pro final agora já, tipo, as viaturas já estão todas fora, né? Já não tem nenhuma no pátio já, né? Então as gestantes essa semana aí foram bastante atendidas aí, teve bastante deslocamento para Tubarão aí das gestantes. Olha só. Comandante, os bombeiros ainda continuam com algumas atividades, né? O curso dos novos bombeiros, algumas ações. Queria que você falasse um pouquinho sobre essas ações que os bombeiros fazem além do atendimento diário, né? Sim, estamos com o curso de formação em andamento, né? Estamos aí com 23, se eu não me engano, 23 alunos, né? Alguns aí já estão ficando pelo caminho, são motivos pessoais, enfim, que não conseguem
tá dando continuidade no curso, né? Mas o curso está indo bem, o pessoal tá gostando, né? Então a gente aí já passamos pelo primeiro módulo, já iniciamos o segundo módulo, né? Que agora é de atendimento pré-hospitalar. Então tá indo de vento em popa aí. A população ainda continua sendo convocada para colaborar, né, comandante Hugo? Seja na conta de luz, as prefeituras também colaborando, toda a colaboração é bem-vinda, né? Sim, com certeza. A colaboração aí da população, vamos dizer, na campanha que a gente tem da energia elétrica, ela está parada no momento, ainda? Até pelo motivo aí da Celesc ter esse problema, né, de mudança de sistema. Já faz alguns meses, hein? Já faz bastante. Olha, bastante corporação, associações, rapaz, eu acho que foram prejudicados com isso, né? Porque teve bastante déficit, né, de arrecadação, ou seja, ficou bastante meses sem arrecadar. Até é interessante como pauta, comandante, nós vamos conferir com a Celesc sobre essa questão, sim, porque tem um vínculo ali de repasse de recursos muito importante, né, para essas entidades. Sim, é um recurso muito importante para as entidades, ou seja, é um recurso que entra, que a entidade, uma APAI, um bombeiro, ele pode pegar esse recurso e ele pode distribuir nos custos, né? Diferentemente de um convênio com a prefeitura que tu tem custos específicos que tu pode gastar, manutenção, né, pessoal, enfim, aquilo ali não pode sair daquilo ali. Agora o recurso que entra com doação, aí a corporação consegue trabalhar melhor, né, nos investimentos, enfim, consegue direcionar melhor o dinheiro arrecadado ali, né? Comandante Hugo, qual é a mensagem que fica, né? Estamos aí chegando na temporada de inverno, mas vocês não param de trabalhar. Queria que você, além de reforçar essa questão de não fazer trote, né, com a corporação, mensagem para os nossos ouvintes, com cuidados, né? Cuidados relacionados aí à saúde, para diminuir um pouco a correria dos bombeiros voluntários. A gente sabe que com o período de inverno aí, os problemas respiratórios, né, principalmente das pessoas mais idosas, né, de pessoas que já têm esse tipo de problemas, como bronquite, asma, né, esse período é bem difícil, né? É um período que mais a gente atende os clínicos, né, em residências, pessoas acamadas, enfim, né, isso acaba aumentando o número, né? Mas isso é por conta da saúde já da pessoa que já está mais debilitada, né? Mas assim, se agasalhar o máximo possível, né? Não, né? Evitar bastante ambientes fechados aí com pessoas aí, né, com sintomas gripais, enfim, né, que a Covid ela diminuiu, mas ela ainda está por aí. Temos HN1 aí que frequentemente está aparecendo aí né, infectando um número maior de pessoas, enfim, né, tomar cuidado com esse tipo de coisa, né. Incêndios em matas, que se for um inverno seco aí também, o pessoal costuma aí também tocar fogo aí em lotes baldios, enfim, né, tomar cuidado com isso aí para que a gente possa passar um inverno tranquilo aí. Ok, comandante Hugo, muito obrigado pelas informações, pela presença aqui na Rádio H2O. Estamos sempre à disposição, comandante. Imagina, os bombeiros voluntários também estão sempre à disposição aí para esclarecer qualquer dúvida aí da população em geral.